Gênesis, capítulo 14. Após esses fatos, Amrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, declararam guerra contra Berá, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é o outro nome de Zoar. O segundo grupo de reis, os que sofreram um ataque, reuniram-se no vale de Sidim, isto é, o Mar Salgado. Eles se submeteram ao domínio de Quedorlaomer durante 12 anos, mas no 13º ano se rebelaram. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis que eram seus aliados avançaram e derrotaram os Refaíns em Asterote e Carnaim, os Zuzins em An, os Emins em Savé-Quiriataim, e os Oreus, desde a região montanhosa de Seir até El-Parã, nos últimos limites do deserto. No caminho de volta pararam em Mispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a região dos Amalequitas e dos amorreus, que viviam em Hazazon Tamar. Foi então que o rei de Sodoma, com o apoio dos reis de Gomorra, Admá, Zeboim e Belá, que é Zoar, entrou na guerra. Eles se alinharam para combater os inimigos no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Amrafel, rei de Sinear, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. O vale de Sidim era pontilhado com poços de piche. Na fuga, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nos poços de piche, mas os outros escaparam e foram para as montanhas. Os 4 reis se apoderaram de todos os bens que havia em Sodoma e Gomorra, todo o alimento e todas as ferramentas, e seguiram seu caminho. Nessa investida capturaram Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma na época. Eles levaram tudo o que ele possuía. Um habitante da cidade conseguiu fugir e foi dar a notícia a Abrão, o hebreu. Abrão estava vivendo perto dos carvalhos de Manre, o amorreu, irmão de Escol e Aner. Eles eram aliados de Abrão. Quando ele ficou sabendo que seu sobrinho havia sido levado prisioneiro, convocou seus empregados, todos os que haviam nascido na casa dele. Eram 318 homens que saíram em perseguição aos captores no caminho para Dan. Abrão e seus homens dividiram-se em pequenos grupos e atacaram durante a noite. Eles perseguiram os inimigos até Robá, logo ao norte de Damasco, e recuperaram tudo o que havia sido levado, entre eles Ló e seus bens, as mulheres e o restante dos prisioneiros. Depois que Abrão voltou da batalha em que derrotou Quedorlaomer e seus aliados, o rei de Sodoma saiu para cumprimentá-lo no vale de Safé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele trouxe pão e vinho e abençoou Abrão. Abençoado seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou em suas mãos os seus inimigos. Abrão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia recuperado. O rei de Sodoma disse a Abrão: Devolva-me as pessoas, mas pode ficar com o restante do espólio. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: Faço um juramento solene diante do Eterno, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Não levarei nada do que pertence a você, nem mesmo um fio de linha ou um cadarço. Não quero que você fique por aí dizendo: enriqueci Abrão. Não quero nada além daquilo que meus empregados comeram e a parte que cabe aos homens que me acompanharam, Aner, Escol e Manre. Eles devem receber a parte deles. Gênesis, capítulo 15. Depois desses acontecimentos, Abrão recebeu a seguinte mensagem de Deus durante uma visão: Abrão, você não precisa ter medo. Eu sou o seu escudo. Sua recompensa será muito grande. Abrão respondeu:
Eterno e soberano, de que me servem tuas dádivas, se não tenho filhos? Se Eliezer de Damasco vai ficar com toda a minha herança? Abrão prosseguiu: Tu não me deste filhos, e agora um simples empregado vai ficar com tudo. Então veio a seguinte mensagem do Eterno: Não se preocupe, porque ele não será seu herdeiro. Um filho com seu sangue é que será seu herdeiro. Então o Eterno levou Abrão para fora da tenda e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas. Você consegue fazer isso? Imagine que assim serão seus descendentes. Abrão, sua família será muito grande. E Abrão acreditou no Eterno. E Deus o declarou justificado diante de Deus. O Eterno prosseguiu: Eu sou o mesmo Eterno que o trouxe de Ur dos Caldeus e deu a você esta terra para que a possuísse. E Abrão disse: Eterno soberano, como vou saber que tudo isto será meu? E o Eterno respondeu: Traga-me um novilho, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de idade, uma rolinha e uma pombinha. Abrão trouxe os animais à presença do Eterno, cortou-os ao meio e pôs as metades uma de frente para a outra. Mas as aves ele não cortou. Então os urubus começaram a pousar sobre as carcaças, mas Abrão os enxotava. Quando o sol se pôs, Abrão caiu num sono profundo, e uma sensação de terror se apoderou dele, porque a escuridão era muito densa. O Eterno disse a Abrão: Saiba que seus descendentes vão viver como estrangeiros numa terra que não é deles. Eles serão escravizados e oprimidos durante 400 anos. Depois disso, punirei os senhores deles, e aquela geração sairá de lá carregada de bens. Mas você não. Você terá uma vida longa e plena, e morrerá em paz. Seus descendentes não voltarão para cá antes da 4ª geração, porque o pecado entre os amorreus ainda não excedeu o limite. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, um fogareiro fumegante e uma tocha acesa passavam entre as carcaças que haviam sido cortadas. Foi nesse cenário que o Eterno firmou uma aliança com Abrão. Dou esta terra a seus filhos desde o rio Nilo, no Egito, até o rio Eufrates, na Assíria, território dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Gênesis, capítulo 16. Sarai, esposa de Abrão, ainda não tinha filhos. Mas uma escrava egípcia chamada Agar era propriedade dela. E Sarai disse a Abrão: O Eterno achou por bem não me dar filhos. Então deite-se com esta minha escrava. Talvez eu possa constituir família por meio dela. Abrão concordou com a proposta de Sarai. Assim, Sarai, mulher de Abrão, entregou Agar, sua escrava egípcia, a seu marido Abrão. Quando esse fato aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão morava em Canaã. Ele se deitou com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a fazer pouco caso de sua senhora. Sarai reclamou com Abrão: Estou passando por essa humilhação, e a culpa é sua. Entreguei minha escrava a você, e na mesma hora em que ela soube que estava grávida, passou a me tratar como se eu fosse nada. Que o Eterno decida qual de nós duas está com a razão. Abrão respondeu: Decida você mesma, pois sua escrava é assunto seu. Sarai começou a maltratar a escrava, que por causa disso acabou fugindo. Mas um anjo do Eterno encontrou Agar junto a uma fonte no deserto. Era a fonte que está no caminho para Sur. E ele disse: Agar,
escrava de Sarai, o que você está fazendo aqui? Ela respondeu: Estou fugindo de Sarai, minha senhora. Mas o anjo do Eterno disse: Volte para sua senhora, ainda que ela maltrate você. Ele continuou: Vou dar a você uma família numerosa, tantos descendentes que não será possível contá-los. Você está grávida de um menino. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Eterno ouviu você e respondeu. Ele escoiceará como um cavalo bravo, porque será um guerreiro. Combaterá e será combatido, sempre criando problemas, sempre em conflito com a família. Agar atendeu à orientação do Eterno, chamando-o pelo nome, orando ao Deus que havia se comunicado com ela. Tu és o Deus que me vê. Sim, ele me viu, e eu também o vi. Por isso aquela fonte no deserto passou a ser chamada O Deus Vivo Me Vê. Essa fonte ainda existe, fica entre Cádiz e Bered. Agar deu um filho a Abrão, que o chamou Ismael. Abrão tinha 86 anos de idade, quando Agar deu à luz Ismael.